Oi, crianças, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. E para começar a nossa lição, que já é o número 10 do último trimestre do ano, vamos começar com o versículo que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 10, ok? Pega aí a Bíblia rapidinho e abre no livro, certo? Se demorar demais, dá uma pausa no vídeo, acha o vídeo não, acha o livro e dá play aqui de novo. Então, vamos lá. Diz assim, ó, no versículo 10, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, só pelo versículo de hoje, vocês já imaginam pelo o que a gente vai falar hoje, né? O título da lição de hoje é Bem-aventurados os que são perseguidos. Porém, antes da gente começar a história, que está lá em Atos hoje, inclusive, eu queria falar sobre alguns assuntos importantes com vocês primeiro, para vocês entenderem, se situarem. Nós moramos no Brasil, né? Então, o nosso país, ele é um país que nos deixa livres para exercermos a religião que a gente quiser. Não é obrigatório. Todo mundo que mora no Brasil, que é brasileiro, tem que ser crente. Não. Não é nada obrigatório aqui. E é isso que a gente chama de ser um país laico. Provavelmente vocês vão ouvir essa palavra no decorrer dos anos aí, quando vocês chegarem no sexto ano, sétimo, por aí, vocês vão ouvir. Então vocês já vão chegar lá sabendo disso. O que é um país laico? É quando a gente não é, o país não impõe uma religião sobre os seus cidadãos. Porém, tem outra coisinha que acontece muito, mesmo no Brasil, sendo assim, não tendo nada obrigatório, existe algo chamado intolerância religiosa, que acaba acontecendo muito, infelizmente. Mas o que é isso? O que é intolerância religiosa? Basicamente é quando alguém desrespeita a sua religião, desrespeita você como pessoa, como cristão. E em alguns casos, assim, bem mais extremos, a intolerância religiosa chega a envolver até mesmo agressão. Aqui no Brasil existem pessoas que são intolerantes religiosos, mas existem países que é bem pior a situação. Aqui o que a gente acaba vivenciando é o quê? Às vezes alguém que não respeita, que não gosta de gente que é evangélico e aí fala mal, ou então não gosta de ir pra igreja e aí acaba discriminando alguém. Eu não sei se vocês já passaram por isso na escola, em algum outro lugar ou na rua de vocês, mas infelizmente no Brasil isso acontece. Mas existem países lá fora que esse nível de intolerância religiosa é tão grande, é bem pior, que chega até a acontecer mortes de vários cristãos. Infelizmente, existem vários países que ainda fazem isso, em que vários cristãos são mortos, né? São condenados à morte porque são cristãos. Essas pessoas não são livres para pregarem sobre o amor de Deus, assim como a gente é aqui no Brasil. Mas não pense que isso começou agora não, viu? Há muito tempo, lá na igreja primitiva, lá no livro de Atos, isso já acontecia. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Essa é a nossa história. Então, ó, desde a fundação da igreja, lá no comecinho, ó, com os primeiros discípulos, os cristãos já eram perseguidos. Porém, não pense que por causa disso o povo deixava de orar, deixava de acreditar em Deus. Não, pelo contrário, eles continuavam orando, se unindo, ficando mais firmes e também querendo conhecer mais sobre a palavra de Deus, querendo conhecer mais sobre Jesus. Porém, naquela época tinha um rei chamado Herodes que não estava nada contente com isso. Então, olha o que ele fazia lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 1, Novo Testamento, tá bom? Logo depois de João. Diz assim, ó, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Ele não queria, ele não estava satisfeito com aquilo. Porém, reparação no que ele fez. E então, o que foi que Herodes fez? Vamos começar a nossa história de hoje? Naquela época, Pedro era um dos líderes da igreja e o rei Herodes, sabendo disso, decidiu mandar prender ele. Então Pedro foi preso em um cárcere, suas mãos ficavam algemadas e o rei ainda colocou vários guardas para ficar vigiando ele.
Mas não pensem que os irmãos da igreja ficaram desanimados, não. Pelo contrário, eles oravam dia e noite, pedindo que Deus realizasse um milagre na vida de Pedro. E foi exatamente isso que aconteceu. Na prisão, subitamente, uma luz forte brilhou na cela de Pedro. Um anjo apareceu e bateu em seu ombro. Rápido, levante-se! E as correntes imediatamente caíram das mãos de Pedro. Coloque suas sandálias, vista sua capa e siga-me. Pedro fez o que o anjo disse. Sentiu como se estivesse sonhando. Ele e o anjo passaram entre dois grupos de soldados e chegaram até o portão de ferro, que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e Pedro e o anjo saíram da prisão juntos. Então, o anjo desapareceu. Pedro fechou e abriu os olhos para ver se aquilo era real mesmo. E vocês acham que Herodes ficou como nessa história toda? Claro que ele ficou com raiva, né? Porque não era isso que ele tinha planejado. Pedro acabou sendo liberto, ele não contava com essa. Então, ó, lá no último versículo, no último não, no versículo 19 do capítulo 12 ainda de Atos, diz assim, ó: fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Então, ele mesmo ficou desconfiado e achando que, na verdade, Pedro só escapou da prisão porque alguns guardas ajudaram ele. Não foi isso que aconteceu, né? Depois de tudo que eu falei aqui hoje para vocês sobre a perseguição que os outros cristãos passam lá em outros países, da forma também como nós somos livres aqui no Brasil e também como a igreja já sofria muito tempo atrás, desde a fundação dela, eu quero fazer uma pergunta para vocês ficarem aí pensando nisso. Então, para vocês pensarem aí um pouquinho, tá bom? Voltar a cabeça de vocês para trabalhar. Fica a pergunta: você já parou para pensar se você suportaria qualquer sacrifício para permanecer fiel à palavra do Senhor? Pensem nisso. E enquanto vocês pensam também sobre isso aí, essa pergunta, a resposta para isso, orem a Deus pedindo para que o Senhor possa proteger os nossos irmãos em outros lugares, para que Ele também possa nos proteger aqui e que a gente também possa ter força suficiente para suportar qualquer sacrifício que venha para permanecer fiel a Ele, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, a aula 10. E eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, certo? Que vocês tenham uma semana em paz, abençoada. E tchau, tchau.